Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, graças ao nosso Deus, tudo bem, tudo no jeito, estou quase 100%, já posso falar um pouquinho melhor, mais alto, fiquei tão educado esses dias que se falasse um pouquinho mais forte, falasse mais alto, a tosse vinha e tal, graças a Deus passou. E agora a gente já está mais tranquilo. E hoje nós vamos aprender, meus amados irmãos, a diferença entre os filhos de Israel e os filhos da fé. Os filhos de Israel, Jesus ficou assim, meio apreensivo. Nem em Israel encontrei tanta fé. Porque apesar de não herdar a fé, mas um histórico de fé, um ensinamento sobre a fé, testemunhos grandiosos das pessoas cheias de fé, mas de onde não se espera, Jesus foi surpreendido pela mulher cananeia e por alguns homens romanos. Então vamos para a experiência. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. É a experiência aqui, muito bom. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus foi surpreendido. Por quê? Os filhos de Israel tinham uma história de fé. A origem de Israel é uma origem de fé. O Abrão, o pai exaltado, não tinha ninguém. Não tinha filho, só tinha a esposa. A esposa, a princesa Sarai, era estéril. Ele não tinha nada, não tinha filhos, tinham bens, mas não tinha filhos. E cuidavam dos bens juntamente com servos. Deus faz promessas, cumpre essas promessas, e a fé de Abrão é fortalecida. Depois Deus faz a prova da fé
com aquela solicitação do sacrifício do Isaque. E Abrão passou na prova. E é uma história de fé. O neto do Abrão, o Jacó, vai para o Egito por causa de uma seca, de uma fome. Entra no Egito, é recepcionado pelo faraó, o monarca, e morre no Egito depois de muitos anos que está lá. E tudo gira em torno da fé. A fé do patriarca, a fé dos filhos. Ele junta os filhos e faz discursos que são verdadeiras profecias. Tudo isto se cumpre fielmente 400 anos depois. Ainda hoje se cumprem as promessas de Deus profetizadas, proferidas por Jacó. E era de esperar o próprio Senhor Jesus. Havia de esperar que em Israel tivesse mais fé. Mas Jesus encontra com o Anás, o Caifás, Jesus encontra com tantos indivíduos que eram judeus por sangue, convivendo pacificamente com Herodes, com Pilatos, até com Barrabás, como eles escolheram Barrabás. Quando Jesus encontra este homem em Cafarnaum, o homem tinha um criado. Imagina este homem aflito por causa de um filho. Era um criado. E ele vai ao encontro de Jesus, pede socorro e diz o porquê. O meu criado jaz em casa, paralítico. Era uma doença, um negócio que havia paralisado o homem. Paralítico e violentamente atormentado. Eu não tenho formação acadêmica no aspecto, né? Mas digamos que o cérebro dele estivesse com um problema gravíssimo, uma hérnia de disco. A hérnia de disco paralisa, o sujeito não move os músculos, não move. Eu já vi o sujeito entrar em coma por causa da hérnia de disco. E ele disse, olha, o meu servo, meu criado, está em casa paralítico e violentamente atormentado. Isso expõe aí o nível de dor que ele sentia. Parece-me que neste texto é o único lugar que Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Nos demais casos, Jesus não diz isto. Jesus faz o milagre de imediato, manda a pessoa ir. Mas aqui Jesus se predispõe, eu irei e lhe darei saúde. A maneira como o centurião confessa o problema do criado estimula Jesus a ir com ele de imediato para solucionar o problema. Mas aí o homem pensa, eu não tenho habilidade, capacidade, condição de receber este homem na minha casa. Este homem é santo, eu não sou. Ele é um santo, eu sou um centurião. Ele é um servo de Deus. Muito embora ele pudesse crer diferente, mas digamos que ele avaliasse, pensasse em Jesus apenas como profeta. Ele é um servo de Deus. Eu sou um servo do César. Ele é um propagador do reino dos céus. Eu sou um defensor do reino de Roma. Era muita inferioridade, pensando assim.
era muita inferioridade do centurião em relação a Jesus. Ele disse: não posso receber o senhor. Não sou digno. Meus irmãos, realmente era muito importante esse encontro, foi muito importante. Não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra, ordena uma palavra com autoridade, porque eu sou homem sob autoridade. Eu tenho servos sobre a minha autoridade, tem soldados ao meu serviço. Eu digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem. E a outro, faça assim, ele faz. Aí Jesus, maravilhoso, Jesus disse: rapaz, e eu pensando que em Israel ia achar gente melhor do que isto. Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Era esperado que os filhos de Abraão seguissem os passos de Abraão, tivesse a fé que Abraão teve, fossem leais ao Deus de Abraão, mas não eram. E Jesus disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel. Mas é assim mesmo. Eu vos digo que virão muitos do Oriente. Herdeiros da fé, do olhinho rasgado. Muitos virão do Oriente, muitos do Ocidente. E participarão do banquete celestial. Sentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No reino dos céus. E os filhos do reino, aqueles que receberam a promessa, receberam o sinal da circuncisão, receberam o testemunho patriarcal e profético, receberam muita graça e muito da presença de Deus, comeram o pão que Deus enviou só para Israel, o maná, e beber água da rocha, só aquele povo. E Jesus disse para eles lá: os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Então Jesus se volta para o centurião e diz: vai, como tu creste seja feito. E ele foi, e na mesma hora o criado sarou. Então, meus amados, a diferença básica entre os filhos de Israel é que a fé não vem pela herança, a fé não vem pelos costumes, a fé não é transmitida tradicionalmente nem racialmente. A fé é uma coisa que brota da alma, nasce no coração, nasce na sede da personalidade. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor, a fé brota. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. É muito bom ter fé. Minha fé é pequena, nunca fui uma pessoa de muita fé. Eu sou muito convencido. Com pequena ou grande fé, com pouca ou muita fé, com limitações enormes,
agarrado com Jesus. Agarrado, segurado com Jesus. Falando com Jesus, esperando em Jesus. Permaneça assim que você vai ser vencedor, vitorioso. Vitoriosa. A nossa intercessão hoje é pela Sônia. A irmã Sônia, ela tem um problema. Aconteceu várias vezes durante os mais de 8 anos que nós ficamos na congregação da quarta etapa. Ela perde a voz totalmente. É um problema vocálico que ela tem, as cordas vocálicas. E agora ela está sem. Hoje o culto de crianças foi direcionado por outra equipe e tal, porque ela estava impedida. Vamos orar pela Soninha. A Soninha é uma bênção para nós. Nós somos gratos a Deus por encontrar o pastor Cláudio e a Sônia na congregação e deixar a Sônia e o pastor Cláudio na congregação. Ele já era ativo e ela não. Deixamos os dois ativados. Isso é maravilhoso. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, se conosco, nos ajuda, nos dá graça, nos ensina, Senhor, a te servir. Abençoa a tua igreja, guarda a tua igreja, nossa congregação na quarta etapa, os nossos irmãos ali, Senhor, abençoa cada membro congregado e a liderança. Agora suplicamos a ti, Senhor, pela Sônia. Olha para ela, estenda as tuas santas mãos sobre a Sônia, como tu fizeste, ó Deus, mesmo à distância, o milagre no servo do centurião. Agora, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a Sônia, ó Deus, e dá a tua graça, repreendendo o mal, restaurando a sua voz novamente, Pai. Querido Senhor, ajuda e guarda a tua igreja, nos dá graça para testificar do teu grande amor e encorajar os nossos amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.